Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre, e essa é uma temporada especial. Uma temporada que eu tô chamando de Road to the Games, onde meu objetivo é conversar e entrevistar alguns dos brasileiros que vão participar dos CrossFit Games 2023 e entender como eles chegaram até aqui, qual a expectativa deles pro evento e, é claro, desejar uma boa sorte e uma boa competição a todos. Essa temporada só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Então, além de todo o conteúdo gratuito que você está recebendo pelo suporte que eles estão me dando, você ainda ganha mais com isso. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Você sempre sai ganhando aqui. Como você ganha mais com isso? Através das condições especiais no site de cada um deles. Então vamos passar um por um. Começando pela BS Cross. Se você estiver precisando de roupas confortáveis e estilosas, porque não é porque você vai treinar que você tem que ir feio, que você tem que ir feia, entra lá no site e dá uma olhada. Eu te garanto que tem peça para todos os gostos. Tem mais do meu estilo básico, que só usa preto, cinza, branco. Tem colorido, tem estampado, tem de tudo, tá? Short, camiseta masculina, short, top, camiseta, moletom feminino, tudo. Entra lá, dá uma olhada, já vai separando as roupas que você gosta, já vai jogando pro carrinho e no final usa o cupom AXEL10 para garantir um desconto. Mandubim. Na moral, pensa comigo aqui rapidinho. Se você pode comer uma parada gostosa, mas gostosa de verdade, não é meio gostosa não, mais ou menos, não, gostosa de verdade, sem sair da sua dieta, pra que você vai sair da sua dieta? Na Mandubim você encontra pasta de amendoim de vários sabores diferentes, uma melhor do que a outra, paçoca zero, biscoito de arroz, que é biscoito de arroz saudável, pasta de amendoim e uma camada de chocolate zero por cima. Então, não tem por que você sair da dieta. Vai lá no site da Mandubim, separa seus produtos favoritos, no final coloca AXEL10. Fust Fitness. Todo mundo que faz CrossFit sabe a importância que um bom tênis tem para performance e para segurança. Eu aposto que quando você pisou no box, fez 1, 2, 3 aulas, o coach já falou, ó, seu primeiro investimento aqui vai ter que ser um tênis para CrossFit. Usar um tênis cheio de amortecimento, aqueles tênis de corrida tradicional pro CrossFit, imagina, para levantar peso, é pedir para dar M, né? E eu sei que você não quer isso, então dá uma olhada no site da Fust, dá uma olhada no Instagram da Fust. São os tênis mais confortáveis, duráveis e estáveis que eu já usei na vida. E não foram poucos, tá? Se você me encontrar qualquer hora do dia a dia em treino, você vai me ver com o tênis da Fust no pé. Então vai lá no site da Fust, dá uma olhada nos modelos de trainer, né, de tênis para treinar CrossFit e na sapatilha, se você curte a LPO, se você quer se dedicar um pouco mais para a LPO. E na hora de fazer o pagamento, usa o cupom AXEL para garantir aquele desconto. Skyhill, e eu preciso falar alguma coisa? Sem dúvida alguma, os melhores acessórios para CrossFit do Brasil e em breve do mundo. Pois é, a Skyhill tem uma qualidade tão boa, mas tão boa que eles estão expandindo e fazendo sucesso no mercado internacional. Você quer um certificado de qualidade melhor do que esse? Não tem, né? Então corre lá no site, usa o cupom AXEL10 e garante seu grip, seu cinto, sua joelheira, sua munhequeira, enfim, o acessório que você estiver precisando. Hoje eu converso com Kaique Cerveni, o campeão da Copa Sur e classificado para os CrossFit Games. A performance do Kaique foi impecável, impecável. Melhor colocação, segundo, que ele pegou 5 segundos lugares, e pior colocação, quarto. A conversa com o Kaique foi para um lado mais pessoal. Ano passado ele sofreu uma séria lesão, teve que inclusive abandonar a Copa Sur. Então a gente falou sobre como foi esse processo de recuperação, tanto fisicamente quanto mentalmente. E por mais que o Kaique seja um atleta novo, ele demonstrou um nível de maturidade absurdo.
Tenho certeza que vocês vão tirar vários insights interessantes dessa nossa conversa. Vamos lá, Kaique Serveni, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast pela segunda vez, irmão. Porra, eu tava vendo aqui, a primeira vez foi em 2018, final de 2018. Foi depois ou antes da competição de Paris? Foi depois, né? Logo depois. Era isso que eu ia falar. Eu tava lendo a introdução, a descrição, né, que coloca lá no podcast, porque na época não tinha vídeo, não tinha nada, era só o áudio mesmo. Aí eu tava lá, 21 anos, campeão do Brazilian Showdown, terceiro lugar no European Showdown, e foi alguns meses antes do TCB de 2019, né? Não lembro exatamente quando que foi o TCB, sim, mas foi mais pro final do ano, mas foi, tipo, alguns meses antes do TCB de 2019. Sim. Foi em setembro em 2019. Então. Muita coisa mudou, né, de lá pra cá. Mudou um pouquinho, né? Muita coisa. Cara, mas começando já já que a gente teve essa memória, porra, você me lembrou muito você de 2019 na Copa Sur agora. Muito. Cara, eu acho que 2019 ainda era tudo muito novo para mim, né? Quando eu ganhei o TCB. Então eu entrei muito desencanado. Eu até falei ontem em outro podcast, eu falei que eu não soube lidar com a vitória desse TCB, porque foi realmente algo muito rápido que na minha vida aconteceu, que na época ganhar o TCB era algo extremamente fantástico, e ainda mas na época o TCB estava extremamente alta, porque classificar para o Games ainda era algo muito difícil para nós brasileiros aqui da América do Sul, né? Então, quando eu ganhei, eu falei, tá, e agora? Eu não sabia. Falei, bom, classificar para o Games ainda era algo que eu não imaginava se alcançar. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu já alcancei o ponto mais alto. Então, eu não soube lidar com isso. Foi algo que, por um tempo, acabou me derrotando ali. E nesse Copa Sur desse ano, cara, eu tentei entrar com a mesma cabeça, sabe? Desencanado de tudo. Não pensei em resultado em momento nenhum. Só queria, sabe, entrar leve, feliz e curtir o evento. Acho que isso ajudou bastante para o resultado. E acho que quem assistiu, principalmente quem estava lá, né, conseguiu ver claramente isso, né? Você estava muito tranquilo, né? Você estava assim, sorrindo o tempo todo, independentemente, né, do que... Tudo bem que não teve, né, nenhum momento ali ruim, na verdade, né? Não teve, mas você estava com uma... É até estranho falar, né? Mas estava com uma aura positiva, sim, assim, né? E você, não só você, né, mas o grupo que vocês estavam junto ali. Eu acho que o próprio Bernardo... Cara, o Bernardo teve uma hora que, tipo, ele nem deve lembrar, porque na emoção a gente nem lembra das coisas, né? Eu acho que ele tava nervoso de assistir alguma prova sua, e aí ele não ficou lá embaixo. Ele ficou, tipo, ali do lado do... ele ficou ali do lado da cabine da transmissão, sabe? Tipo, que era no meio termo ali, nas arquibancadas, né? Um pouco acima das arquibancadas. Aí eu saí, tipo, logo que eu saí da transmissão, aí ele... O que aconteceu? Tipo assim, eu falei, não, pô, Kaique Calhan ganhou, o Kaique ficou em segundo, ele, porra, ele me deu um abração pela grade, assim, sabe? Por cima da grade, deu um abração. Tipo, aquele tipo de reação que você sabe que não é espontâneo, é natural, sabe? E mostra a felicidade, mostra... Eu acho que reforça essa vibe que vocês estavam lá, né? Você, André, o João, o Bernardo, a Diva também, todo mundo. É uma coisa muito, muito legal. A gente entrou num propósito muito grande nessa temporada. Nós estávamos todos na mesma vibe, alegres, trabalhando muito bem, todos juntos. E assim, a gente queria trazer isso realmente para essa temporada, porque ano passado foi um ano muito triste triste em modo de dizer, foi muito frustrante para mim por conta da lesão. O Bernardo não conseguiu classificar nenhum atleta para o Games. Então ficou um clima meio forte ano passado, sabe? E, pô, para mim, se você perguntar assim, pô, quem que é a sua maior inspiração? A maior inspiração para mim é o coach. Para mim é o meu treinador, é quem eu me inspiro, é quem eu amo trabalhar junto, tudo que a gente conversa todo dia, é quem me transforma num atleta melhor também. Então, assim, eu falei, antes do Copa Sur, eu falei, caraca, velho, eu queria muito poder dar isso pro Bernardo, sabe? Dar isso para a equipe e tudo mais. Então foi isso que a gente conseguiu fazer, a gente levou toda essa leveza, essa felicidade para o momento da competição, porque a gente sempre coloca muito na cabeça que a gente precisa conseguir
transmitir para a arena o que a gente faz no box. Não é só questão de performance, é tudo. É um ambiente agradável, feliz, alegre, tira onda com todo mundo, e foi isso que a gente focou muito, sabe? Em trazer todo esse ambiente do box para a competição. E a Não, gente conseguiu. E a gente conseguiu. com certeza, com certeza. Um ótimo ponto que você tocou, vamos pegar um gap aqui então. Em 2019, você estava treinando com o Éder? Não. Com o Éder, com o Com o Éder. Quando Éder, veio o né? TCB foi com o Éder, Com o isso. Éder. Em 2019, você já morava em Floripa? Ainda não. Não, tava em Bauru. Eu tava eu cheguei em Bauru, se eu não me engano, no início de 2019, no comecinho Isso. de janeiro, coisa assim. Logo depois, eu não lembro agora com questão de pandemia, né? Tá meio cinzento aqui, não tô lembrando muito bem, mas logo depois você foi para Floripa, para morar Isso, com o Éder. se eu não me engano, a gente passou o ano de 2019 todo lá em Bauru, né? Ganhei o Uhum. TCB em setembro, deu 2020 também em Bauru, e aí eu tive. Aí 2020 começou a pandemia, certo? Isso. Aí começou, teve aquele TCB de Vitória, tananã. Aí a hora que acabou um pouquinho, foi início de 2021. Isso, início de 2021 eu fui para Floripa. Então, vamos começar já daí. Quão importante você acha, Kaique, para você, né? Quão importante é para você estar próximo do seu treinador, né? Porque esse já foi uma movimentação que você fez lá atrás e foi uma movimentação que você fez recentemente, né? Colocando entre aspas, porque já não é tão recente assim, mas indo para Brasília. Então, como é que você pensa nisso? Cara, eu sempre tento trazer um lado profissional do esporte, sabe? Eu sempre tive uma análise muito drástica, assim, sobre os outros esportes, a gente falando de futebol, basquete, futebol americano, enfim, essas coisas. E você sempre vê o treinador com os atletas, o treinador tendo feedback dos atletas, trabalhando isso junto, assistindo competições, né, o que eles fizeram de certo, errado. Então, para mim, isso é o mais correto. Então, eu sempre tentei trazer para minha vida, para minha rotina dessa forma, porque é assim que eu imagino que o trabalho funcione. Há pessoas que vão falar que não precisa, tem tal atleta à distância e segue a planilha, tananã, treina sozinho. Ok, respeito, mas para mim eu acho muito correto ter o treinador perto. Eu acho que essa troca de feedback diário é muito importante. O treinador vê como você está se movimentando, questão de execução de movimentos, transições, ver como é que você está, como que está o mental. A gente tem várias conversas, eu, Bernardo, Divo, o pessoal todo ali, a gente tem conversas intelectuais de A a Z que você não faz nem ideia, sabe? Então isso é muito importante. Então, cara, ter isso com o treinador, eu acho que é imprescindível, sabe? Para mim, eu não vejo outra forma de poder performar melhor. E foi nisso que você pensou na hora de ir aí para Brasília também. Total, total. Assim como eu estive com o Éder em Floripa, em outras ocasiões, quando eu mudei de treinador, a única coisa que eu pensei é o que eu preciso fazer de diferente. Eu preciso estar com o meu treinador. Eu quero que ele me veja treinar, eu quero que ele veja para poder fazer ajustes finos e, enfim, todo tipo de coisa. E como é que foi a adaptação para você aí na cidade, de uma maneira geral? Não sei se já tinha ido, se você conhecia. Cara, eu não conhecia, assim, eu já conhecia Brasília, mas eu nunca tinha passado tanto tempo. Eu vim a primeira vez que eu vim aqui foi na época foi pré-Wodapalooza, o primeiro Wodapalooza que eu fui, né? Eu vim, treinei, ficamos aqui um tempinho e tal. Mas aí quando eu vim realmente para morar, eu fiquei na casa de um amigo deputado aqui, depois eu fiquei na casa do pai do Bernardo, fiquei lá, sei lá, uns 40 dias, tal, até conseguir arrumar uma casa aqui para mim. E foi uma adaptação meio difícil no começo. Eu sempre fui muito forte com isso. Eu moro sozinho desde os meus 16 anos de idade. Eu sempre fui forte com isso, mas foi difícil porque aqui eu não conheço ninguém, além do meu treinador, da família dele e dos colegas ali que treinam com a gente, a Déia, o Lele, enfim. E é isso. E o pessoal de Brasília, assim, para mim parecia um pessoal meio fechado e tal, tinha uns grupos, e eu também ficava só na minha casa e treino, casa, treino, então não tinha como conhecer. Então foi uma fase meio difícil, assim, eu fiquei um pouco sozinho. Só que depois você entra na rotina, você começa a conhecer mais pessoas e tal, e começou a facilitar. Mas eu acho que também serviu de muito aprendizado. A gente precisa passar por esse tipo de momento para aprender algumas coisas.
Eu acho que... Não, eu tô focando um pouco nisso no começo porque, cara, são poucas pessoas que fazem isso que você fez, né? E Sim. pra mim, quem quer chegar onde você chegou agora, precisa fazer no mínimo isso. Porque não existe garantia, né? E você também não tinha garantia nenhuma lá atrás. Nenhuma. Nenhuma. O esporte é muito ingrato, Exato. porque a gente dá tudo e não sabe se vai receber alguma coisa, entendeu? Exato, mas se você não estiver disposto a fazer esse sacrifício, sabe? Eu não acho que você. Eu não acho que uma pessoa que não está disposta a fazer esse tipo de sacrifício vai chegar, por exemplo, onde você chegou. Né? E aí eu traço esse cenário com os 3 atletas mais bem-sucedidos que a gente. E eu digo até 4, eu vou colocar o Pablo no meio, porque o Pablo não teve esse cenário de mudar de cidade, de estado, mas, pô, ele dava 50, 60 aulas na semana quando ele se classificou para os games. Então, a vida dele era dar aula e treinar e se recuperar dentro do possível, né? Dormir dentro do possível e tal. Mas o Gui saiu do país, depois foi para Mayhem também, né? Primeiro foi para Al-Ain para tentar mais oportunidade, depois foi para os Estados Unidos. O Kalian, mesma coisa. Você, como você falou, né? Pouca gente sabe dessa parte, mas saiu de casa muito novo, 16 anos saiu de casa. E aí foi. Aí depois você saiu de casa e foi para Uberlândia ou Uberaba? Isso, Uberlândia. Morei em Uberlândia. Uberlândia. Isso, Então, é. foi para Uberlândia, aí depois foi para Bauru, aí depois foi para Floripa, agora foi para Brasília. Tudo isso correndo atrás dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos. Exato. E a galera às vezes só vê aquilo, né? Só vê palco, não vê o bastidor, não vê o que tá por trás. Então acho que essa parte é importante a gente ressaltar. Sim, total. A gente passa por momentos muito bons, com certeza, mas dentro disso tem momentos muito difíceis também, né? Uma fase que a gente acaba ficando com mentalidade mais fraca, emocional um pouco abalado. Pô, cara, eu passei por altos e baixos. Tinha dia que eu ligava para meus pais, eu falo com eles todos os dias, a gente fala e tal, e eu tava assim, bicho, o emocional muito baixo, muito ruim. Principalmente quando a gente passa em algumas fases de treino, onde a gente chama de Hell Week, né? Que é aquela semana pré-competição ali que tá ao extremo de volume, workout e tal. Cara, o emocional vai para baixo. Porra, eu sentia vontade de chorar direto. Às vezes estava sozinho e tal. Então, é uma coisa meio pesada, sabe? E o tempo todo se virando, velho. Como é que eu posso sair disso? Como é que eu vou fazer isso, aquilo? Não é a grande. Né, não são tudo flores, né? Eu acho que quem vem te acompanhando nas redes sociais vem vendo esse processo de maturidade mesmo, né? Ficando cada vez mais maduro, cada vez mais consciente do, sei lá, cada vez mais adulto mesmo, né? Cada vez mais adulto e sabendo É, lidar com todas essas coisas. eu gosto de falar, o Axel, o seguinte, que a chavinha virou para minha vida no ano passado, quando eu tive a lesão. Eu estava muito confortável nessa coisa de treinar, treinar, treinar e só treinar. Eu não conseguia olhar para outras coisas. E parte muito daquilo que a gente acabou de falar, que o esporte é muito ingrato, porque você está depositando 100% da sua energia, tudo naquilo, mas você não sabe o que vai ser. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, né? E aí, quando eu me lesionei, eu estava antes com uma expectativa muito grande sobre o Copa Azul. Eu falei, bom, se eu conseguir classificar, as coisas podem mudar, entra um patrocínio, eu consigo fortalecer minha imagem, são resultados, que a gente trabalha com tudo isso. E aí eu lesionei. E quando eu tive isso, eu fiquei sem saber o que fazer, porque como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou me sustentar? Né? E se essa lesão, sei lá, me Uhum. tirar da arena por mais tempo, então eu precisei começar a olhar para outros lados. Foi aí que eu voltei para minha faculdade de nutrição, que eu tinha trancado, estou fazendo online e tal. Comecei a, a pegar aquele meu lado mais empresário também, investir em algumas outras coisas, ter mais ideias. E aí foi uma fase também que eu entrei junto com a terapia, Uhum. né? Eu precisava disso porque eu precisava tirar algumas limitações que eu tinha no meu mental e que levava para a vida. Então foi uma fase onde eu precisei aprender muita coisa, eu precisei desvincular só do CrossFit para trabalhar minha cabeça, trabalhar em outras áreas da minha vida também, porque eu não podia só estar pensando naquilo 24 horas por dia. Isso não está me fazendo bem, de forma alguma. E não faz bem para ninguém. É igual se eu te perguntar sobre o seu trabalho. Você consegue viver sua vida
24 horas por dia pensando só no trabalho? Não, você precisa ter uma vida para você ter uma válvula de escape. E aí eu comecei a usar essas coisas como válvula de escape do CrossFit. E foi uma das melhores coisas que podia acontecer, porque eu consegui amadurecer, consegui desfocar um pouquinho assim de só treinar todo dia, que era uma coisa que eu estava vivendo há 6 anos, não fazia absolutamente nada. Fim de semana eu ficava em casa, porque eu tinha que estar em casa para descansar e recuperar. E eu falei assim, quer saber uma coisa, velho? Eu vou fazer tudo diferente esse ano. Eu vou pegar, se eu sentir vontade de sair, eu vou sair, porque o Kaique, antes do esporte, amava fazer essas coisas, e eu comecei a fazer tudo diferente. Saía para jantar. 2 semanas antes das quartas de final, eu peguei o JP e falei, pô, JP, aí, vamos dar uma volta, vamos sair, fomos para um bar ali, curtimos, sem beber, lógico, porque senão aí é loucura demais, mas a gente aproveitou, pô, eu aproveitei a temporada, aproveitei o processo, sabe, coisa que eu não conseguia fazer. Eu acho que isso é mais um tema comum que a gente vê vários grandes atletas falando, né, porque às vezes você leva o CrossFit como o end goal, né, como fim, e é aquilo, né? Você não pensa mais em nada, você não faz mais nada da sua vida, e é até uma parada meio que pensando só em si mesmo, nos resultados e no CrossFit, né? É meio que essa temática que eu vejo quando alguns atletas começam a compartilhar coisas desse gênero que você está compartilhando. E aí, quando acontece algum evento, né, no mundo financeiro, eles chamam até de evento de cauda, alguma coisa que fora do comum, que dá uma balançada, aí a pessoa começa a ver que, cara, existe uma vida além daquilo. Óbvio que a gente não está falando que você vai se dedicar menos, né? Não é isso. É a maneira como você... E aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu acho que é a maneira como você aborda a coisa, né? Eu acho que aí essa é a principal mudança. Eu vou te falar uma coisa para você ver o nível que eu tava. Antes de iniciar, a terapia me ajudou muito, e eu indico isso para todo mundo, para qualquer área da vida, isso é perfeito. Eu era um cara extremamente metódico. Eu acordava às 7 da manhã, tinha um horário ali que eu ia tomar meu banho, arrumar minha cama, descer, tomar café, sair 8h30 de casa, tanana. Exatamente era isso. E eu não conseguia lidar com coisas quando saíam fora do meu controle. Isso é um problema muito grande, porque acontece o tempo inteiro na vida, né? Então eu precisei reestruturar tudo isso, sabe? Para conseguir me moldar de uma forma e tal. E, cara, quando a gente tá nessas coisas extremamente metódicos, qualquer coisa, tipo assim, falando sobre o sono, se tinha um dia eu dormia 11 horas da noite, que era 1 hora após o que eu deveria estar dormindo, no dia seguinte eu acordava quebrado. Eu precisei deslinkar isso para viver, velho. Porque assim, tem dia que dá para dormir às 10 horas, perfeito, mas tem dia que se enrola alguma coisa, você vai dormir mais tarde, você precisa trabalhar no dia seguinte e precisa ser igual. Então eu consegui deslinkar todas essas coisas e consegui viver normalmente sem com que as coisas que acontecesse diferente do meu dia possam interferir, entendeu? Então, assim, foi isso uma das coisas que fez muita diferença na minha preparação. Eu vivi bastante, é como se minha vida tivesse em preto e branco e aí voltou a ter cor, sabe? E, pô, sei lá, essa chavinha virou e graças a Deus hoje eu sou uma outra pessoa. Não, que maneiro, que maneiro. E obrigado por compartilhar essas coisas, né? Eu acho que essas coisas são muito importantes até pra galera que te admira, se espelha, né? Pega você como exemplo, entender todo esse processo que às vezes é necessário passar para conseguir chegar onde quer, né? Mas vamos lá uma parte mais específica do que rolou nesse último ano, né, Kaique? Porque, pô, você saiu de ter que abandonar uma competição. Eu acho que você nunca tinha tido que abandonar uma competição, já? Cara, eu abandonei aquele TCB de Vitória, porque eu travei minhas costas, né, tive a contratura e tal, mas acho que não nada parecido como o Copa Sur, assim, do ano passado. Nada parecido. Então, você saiu de um cenário extremo como esse, né, para um outro cenário extremo, positivamente falando agora, de se classificar e ganhar, dominar a sua semifinal, né, a semifinal da região que você participa.
como é que foi logo que ocorreu aquela lesão? Eu até falei com o Bernardo, eu não sei o que é aquilo, né? Cada um fala o que quer, hoje em dia principalmente. Então, logo depois da Copa Sur, eu ouvi, e foi aquilo, né? Uma coisa meio que geral. O Kaique vai parar. Agora ele vai mudar, vai para outro caminho, né? Não vai seguir mais com essa busca por ser atleta. Como é que foi agora, falando diretamente com você, né? Como é que foi esse processo para você? Como é que você reagiu ali no momento? Como é que você pensou sobre o futuro? Cara, eu até arrepio de lembrar você falando assim das pessoas que diziam, o Kaique vai parar, vai não sei o quê, porque isso eu escutei demais. Mas graças a Deus eu sou um cara muito pé no chão. Uma coisa que eu não consigo, não conseguem me atingir são comentários em relação à minha pessoa. A verdade, a única pessoa que sabe sou eu. O que eu faço, o que eu tenho planejado e tudo mais. Então, às vezes é até bom, sabe, as pessoas falarem esse tipo de coisa, porque quando você vem e volta com alguma coisa boa, você surpreende, né? Então é aquilo que eu te falei. Eu precisei me moldar um pouco depois dessa lesão e começar a pensar em outras coisas. Tanto é que na época eu mudei um pouquinho o perfil do meu Instagram, comecei a postar umas coisas mais de mentalidade, porque eram coisas que eu estava passando e eu queria compartilhar com as pessoas. Eu gosto muito dessa coisa, mentalidade, performance, e enfim. E, cara, eu iria mentir para você se eu dissesse que eu não tive pensamentos ruins sobre o que vai ser, será que eu vou continuar, se eu vou parar, mas eu deixei as coisas irem acontecendo, um dia após dia. Foquei muito no meu tratamento ali com a Tati dos Anjos do Odd na época, a gente foi tratando devagar, o corpo demorou a responder, só que quando ele respondeu, aí foi uma fase muito rápida. É tipo assim, fiquei 2 meses sentindo uma mesma dor todo dia, você melhora. Aí depois desses 2 meses, uma semana melhorou, aí a outra semana melhorou ainda mais, aí o negócio, boom, melhorou pra caraca. Então, assim, o que me manteve ativo foi pensar um dia de cada vez, ir fazendo outras coisas e aproveitando um pouquinho a vida, porque meu treino estava muito baixo, não podia fazer tananã. Mas, cara, eu não parei um dia sequer de treinar. Eu lembro até que nesse meio eu fiz uma viagem surpresa até para os meus pais, eles estavam em Morro de São Paulo, aí eu fui para lá. Cara, eu estava em Morro de São Paulo com minha panturrilha dormente ainda, o que eu podia fazer era correr um pouquinho, era nadar, fazer musculação. Eu fiz isso todos os dias. Então, assim, eu nunca deixei nada dessas coisas me abalar. Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande dentro do meu trabalho, que eu determino o trabalho desde que eu comecei o CrossFit. Eu não era nada, mas eu falei, esse vai ser meu trabalho, eu vou tratar isso como trabalho. E desde então eu faço isso, sabe? Independente do que acontece, se eu tô bem, se eu tô mal, eu vou trabalhar. Eu vou fazer o possível. Então, eu fiz dessa forma, porque eu acredito que se eu não fizesse assim, eu ia deixar um lado fraco do Kaique transbordar ali, sabe? Então, não quis deixar isso transcender, não. Não, com certeza, com certeza. Durante esse período que você estava treinando completamente adaptado, né, fazendo o que dava, você conseguiu... Porque eu sei, eu tenho uma postagem que eu falo assim, uma lesão é uma oportunidade, basta você enxergá-la como tal, principalmente na hora que a gente está falando do esporte como o nosso, né, que pô, a gente tem todos os extremos, a gente tem treinos curtos, intensos, a gente tem treinos longos, mais demorados, a gente tem treinos com muita carga, com pouca carga ou nenhuma carga, né? A gente corre nada, pedala, então é uma variedade muito grande de coisas. E a partir do momento que você se lesionou, geralmente você não pode fazer algumas coisas, mas não necessariamente tudo. Então, teve algum ponto que você trabalhou durante esse período que você acha que ajudou muito, por exemplo, na sua volta, em você voltar com melhor condicionamento, na verdade, né? Ultrapassar o melhor condicionamento que você já teve, no meu ver, porque hoje, no momento, eu acho que você está num nível acima do que você já esteve um dia. O Axel, então, eu sempre fui muito bom em endurance, né? Provas longas, sempre tive um pulmão muito bom. Mas era o que eu conseguia trabalhar mais nessa época que eu estava com lesão. Porque depois que a minha panturrilha voltou a ter voltou a ter a contração e tudo mais, eu conseguia correr. Então eu trabalhei muita corrida, principalmente natação, trabalhei pra caramba, e coisas desse tipo, e bike.
Então eu fiquei muito em cima por um volume muito alto, e aí eu ganhei esse condicionamento, né? Eu consegui fortalecer um Uhum. pouco mais esse condicionamento. Fora algo que eu nunca tinha colocado tanta atenção, que era o fortalecimento do core, né? Então eu precisei fazer esse trabalho por conta da coluna e tudo mais. Então isso foi o que me deu muita ajuda para a consciência corporal também e tal. Mas eu acho que seriam essas duas coisas, a parte do endurance e o fortalecimento do core que eu tive que fazer. Isso me ajudou bastante. Acho que foram as coisas que eu mais consegui trabalhar quando estava lesionado. E não dá para deixar de falar que, principalmente aqui, né? Isso aí não tem nem o que dizer. Já tem algumas perguntas, né, na caixinha que eu coloquei lá. Tem umas 2 ou 3 perguntas sobre mindset já. Na hora que eu vi, já tinha isso. Então, e a gente já tá tocando bastante nesse assunto. Então, compartilha com a gente o que você faz, né? Fora da terapia, que eu sei que é uma base, né? Acaba sendo uma base para até para o autoconhecimento e aí eventualmente começar a buscar mais coisas específicas sobre mindset para esporte, né? Além disso, o que mais você procura? Onde mais você tenta evoluir nesse lado? Cara, eu já fiz muita meditação, que eu acho que tem muito a ver e tal. Eu confesso que nessa temporada eu não trabalhei muito em cima disso, mas algo que eu busco é ler. Eu tenho lido muitos livros, gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, acho muito maneiro. Tem alguns autores que eu gosto, outros que não, mas tudo que trabalho, tudo que eu possa investir em mim como pessoa, eu gosto desses temas em livros, sabe? Seja na parte de trabalho, seja na parte de mindset, seja em questões de superação. Eu gosto demais. Eu acho que livro é uma oportunidade muito grande da gente tirar coisas positivas e trazer para a vida pessoal. Então, acho que foi uma das coisas que eu foquei bastante também para trabalhar. O Ben Bergeron tem uma. No livro dele, até eu acho que ele fala isso, mas em algum lugar ele fala isso, né? Primeiro a gente forma boas pessoas, depois a gente forma bons atletas, né? Ele acredita muito nisso também. Então, Sim. uma parte bem legal. Tem alguns livros aí. Quais autores você mais gostou até o momento que você recomendaria? Cara, tem um aqui, é que eu sempre esqueço o nome dele, peraí. Eu gostei, acho que é. Deixa eu ler o nome aqui, ó. É o James Clear, que fala. Ele tem um livro que é o Hábitos Atômicos. Sim. Cara, é sinistro esse livro porque você se sente um besta quando você pensa em questão de hábito, coisas que você positivas que você faz e coisas principalmente negativas que a gente tem no dia a dia aí que destroem com a nossa pessoa. Então é bem maneiro esse livro. Né, esse livro aí, ele tá como número 1 do best-seller, tanto do New York Times, quanto da Amazon, quanto do Wall Street Journal há quase mais de um ano, se eu não me engano. Então É muito foi até maneiro. um recorde em relação a isso, mas, meu irmão, é um livro muito, muito bom mesmo. E eu até É, recomendo pra galera que lê e gostar, ele tem uma newsletter, né, que é gratuita, é só você se inscrever lá, que manda umas bullets, né? Toda semana ele manda alguns pontos lá, que são bem cara, interessantes também por e-mail. e tem uma parte nesse livro que eu gosto demais, porque a gente sempre reclama que não temos tempo para fazer tal coisa no dia a dia, né? E aí tem uma parte do livro que ele fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte: ó, você vai chegar na sua casa, você vai colocar no seu relógio 15 minutos, você cronometra aí, e vê tudo que você consegue resolver em 15 minutos. Sobre coisa de casa, lavar uma roupa, lavar não sei o que, arrumar tal coisa. Meu irmão, vou te falar, eu fiz esse teste e a gente consegue fazer muita coisa em 15 minutos. É muita coisa. O nosso problema está no celular, que a gente perde Sim. muito tempo às vezes. Mas quando você fala assim, 15 minutinhos, velho, dá para fazer muita coisa. Então, até recomendando o livro para você, você vai gostar. Trabalho Focado, que chama. Não sei se você já viu falar, mas do Trabalho Cal focado, não. Newport. Depois dá uma olhada. É um livro pequenininho também, tipo Hábitos Atômicos, mas é um livro muito bom, muito bom. Legal, legal, legal. E é o que o título descreve, né? Trabalho focado. Ele mostra a importância disso, de você não se distrair, etc. Coisas assim. Legal, legal, gostei. Vamos lá. O qualifier do Odapalooza foi em agosto, setembro? Ou mais pra frente um pouco? Deve ter sido outubro, setembro, coisa Acho que foi por assim. ali, né? É. O que que, tipo, te levou a querer fazer? O Bernardo falou ontem que você chegou pra ele e falou, né? Tô pensando em fazer o qualifier do Odapalooza. O que que te deu essa motivação?
Cara, depois do Copa Sul do ano passado, como a gente não tinha ninguém classificado, uma conversa ali no box que a gente teve, vamos então todo mundo pro Lollapalooza em janeiro ano que vem. A gente faz essa experiência e tal. E aí ficou aquilo na cabeça, mas eu falei, bom, eu não sei nem se eu vou estar apto a fazer o Qualify por conta das minhas costas. Foi até uma das conversas com a Tati, dos Anjos do Ódio. Falei, Tati, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Tipo, 2 semanas antes eu tava com algumas dores. E aí Uhum. foi bem nessa fase onde eu comecei a ter uma evolução muito grande, né? Aí eu falei, tá, vou me inscrever e vamos ver, o que vier a gente faz. E aí as provas saíram e eram provas que eu conseguia fazer, fiz bem. Teve até uma prova que tinha um clean and jerk com 120 quilos, né? 275. Essa foi uma prova que eu não consegui completar ela, porque eu não estava trabalhando peso, eu não conseguia fazer um clean and jerk com 275, então foi a parte mais chata. Só que o resto das provas eu consegui performar e performar muito bem, sabe? Então eu tava com aquilo na cabeça, fiz e classifiquei. Eu falei, caraca, bicho, que massa, porque eu nem imaginava, eu achei que eu não fosse conseguir classificar, né? Uhum. Nem fazer as provas. Então isso foi bacana. E aí você decidiu, quando classificou, você já tinha decidido que, você já decidiu que ia para lá? Decidi. Eu falei, eu tô assim, eu já tenho um bom tempo que eu tô buscando estar mais no cenário de fora, né? Em Uhum. competições. Eu busquei defender isso e eu continuo batendo pé para minha carreira. E eu falei, bom, então vamos pro Lollapalooza, vamos fazer uma preparação, tudo que a gente consegue. E aí a gente fez uma preparação muito boa para lá. Como é que foi? Compartilha um pouquinho como é que foi essa preparação pro Wodapalooza, porque o Wodapalooza é, vou botar umas aspas, mas vou dizer, cara, tem alguns estímulos tipo do games, né? Com umas provas mais, coisas Tem. diferentes, essas coisas assim. Sim, sim. A gente pode esperar do Lollapalooza sempre alguma prova que seja um pouquinho diferente. Tem a parte da natação no mar. Uhum. Então a gente procurou fazer o máximo de coisas que poderia encontrar lá, né? Trabalho com aquele pig, have the wool, drag rope. Então, sabe, essas coisinhas diferentes que eles sempre colocam lá. Foi uma preparação muito boa. Eu realmente a galera falou: caraca, bicho, você tá com um pulmão sinistro, que foi um ganho que eu tive quando eu estava lesionado. E realmente eu tava com um condicionamento muito bom. Comecei a ter algumas dores meio parecidas com a da lesão, porque eu realmente ainda não estava 100% curado. Isso é um tratamento que leva um ano aí para assumir tudo. E aí eu me preocupou em alguns momentos da competição, mas assim, eu estava muito, em questão de performance, eu estava muito bem. Estava muito bem. Foi E, bem, com, bem e como é que legal. foi essa experiência lá para você? A última vez que você tinha competido presencialmente tinha sido na Copa Sur, que você fez a primeira Só prova, uma prova, né? Isso. e só, né? Eu acho que em Tipo, questão naquele de ano. presencial foi mais de um ano que eu passei. É, Eu nem considero que eu competi o Copa Sul porque isso, passei 15 minutos na arena e pronto, acabou, né? sim. Eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano fora de arena. Então, quando eu cheguei no Wodapalooza, eu ainda estava um pouco com medo, né? Uhum. Aquela sensação, falei, caraca, faz tempo que eu não entro numa arena, que eu não tenho aquela resposta do público, a visão da própria arena, dos outros participantes, então eu fiquei um pouco receoso. E era uma conversa que eu tinha muito com o Bernardo, que a única coisa que eu precisava fazer é conseguir passar para a arena tudo que eu fazia no box. Só que eu ainda não estava com aquele controle mental 100%. É por conta da lesão, aquele trauma ainda me deixava um pouco nervoso e tal. Então, eu acabei errando muito nesse Wodapalooza. Eu estava com uma performance muito boa, assim, tudo que eu fiz no box estava tipo sensacional, só que eu não consegui transmitir tudo isso para a arena lá. Tive vários erros, fiquei nervoso numa prova de um clean and jerk, errei o peso, não sabia quanto tinha na barra, depois eu coloquei muito pouco, depois eu coloquei muito. Então, assim, passei por algumas coisas que não foram legais. Só que, ao mesmo tempo, foi na hora certa. Né? A gente fala que foi uma competição muito estratégica. Foi em janeiro, eu descobri o que eu errei, o que eu precisava melhorar, e aí a gente trabalhou tudo isso até o Copa Sur. Então foi uma competição, eu diria que foi um momento muito importante até para Total. você conseguir entrar no Copa Sur do jeito que você entrou. Total. Eu ainda tinha muita insegurança quanto à minha performance, o Axel. E aí teve uma prova lá que a gente fez,
que eram 2 partes. Era uma prova que tinha toast to bar, shuttle run e hurdle jump. E depois a segunda parte eram 1.000 metros de remo com alguns sandbags to shoulder e depois a gente carregava para um lado e para o outro. E aí nessa segunda parte eu me destaquei bastante, saí primeiro no remo, fui fazendo os sandbags e tal, aí depois eu caí. Mas nesse momento eu vi o quão forte eu estava, quão boa estava a minha performance, porque eu estava liderando uma bateria com os caras todos ali que estavam, caras de games, o Roman Krenkov, o Rick Garard, Velner, enfim. Aí eu falei, caraca, velho, realmente eu tô bem. Aí eu perdi depois um pouco na minha cabeça. Ok. Mas assim, aconteceu tudo dessa forma. E aí virou essa chavinha. Eu falei, caraca, velho, agora eu tô preparado, eu já tô entre eles. E aí me gerou uma confiança muito grande. Porque, pô, ainda depois desse evento, veio um cara do Lollapalooza, e aí veio trocar uma ideia comigo e falou assim, pô, Kaique Serveni, né? Ele falou, você é uma grande promessa. Aquilo ficou em mim assim. Ele falou assim, você é uma grande promessa para o ano que vem. Aí aquilo ficou guardado, eu falei, caraca, bicho, e que assim seja. E aí depois disso, destravou, eu consegui ficar um pouco mais confiante, aí venho toda parte de mental e performance, que foi Eu acho muito que bacana. essa sensação de pertencimento entre os caras é muito importante, né? Porque enquanto você enxerga eles como, sei lá, deuses, vamos colocar dessa maneira, né? De uma maneira bem assim, Sim, só para dar um exemplo, é difícil você alcançar um deus, né? Tipo, por mais que você fisicamente consiga, se na sua cabeça você tá assim, pô, fulano é muito bom, ele tá muito acima de mim. Se numa prova como essa você tivesse pensando dessa maneira, você não ia pensar, eu pertenço. Você ia pensar, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado e os caras vão me passar e vão me destruir daqui a pouco, né? Então, eu acho que essa mudança daí também é essencial. E essa prova foi muito maneiro, porque eu o tempo todo escutando o narrador falando, eu tava remando, uma ou duas raias do lado tava o Roman Krenkov, né? Uhum. E aí a galera, ele é um bom remador também, Sim. e a galera toda, o que a gente pode esperar? O Roman vai sair na frente, não tem como ser diferente, nananã. E eu só na minha cabeça, falei, que vocês não me conhecem, vocês não me conhecem. Aí eu saí na frente e falei, aí, ó, tá vendo? Muito Muito bom. engraçado, foi maneiro essa prova. Muito bom, muito bom. Então, voltando para o Brasil, né? Logo depois teve ali Open, quartas. Como é que foi esse processo para você? Foi tudo muito tranquilo, né? Como é que tava o treino de vocês, né? Porque o Bernardo compartilhou, cara. Ontem eu falei com ele, né? E como é que é o treino a partir de agora? Ele falou: a partir de agora a gente vai fazer algumas coisas a mais. Só que o Kaique tá treinando e a Deia, né? Estão treinando para os games há bastante tempo, né? Eles já estão Sim, treinando para os games há sim. bastante tempo. Então, como é que tava? Como é que foi esse processo de treinamento logo depois do Lollapalooza? Cara, a gente teve uma conversa muito boa sobre como seria essa temporada. E você que está sempre ligado aí com a CrossFit, sabe mais do que qualquer um, que ela jogou vários indícios de movimentos e que deixou uma dúvida para todo mundo, né? Uhum. Strict Bar Muscle Up, Strict Muscle Up, enfim, essas coisas. Então, desde o começo, a gente já vem se preparando com esses movimentos diferentes para se cair nas quartas, se cair no Copa Sur, sei lá. Então, a gente ficou esse passo à frente, né, para esse trabalho para o Games. Tanto é que ontem a gente começou os treinos, segunda-feira, a gente já fez uns treinos maneiros e tal. Eu falei, caraca, coach, se a gente tivesse começando agora a treinar todas essas coisas, seria muito difícil, né? Porque agora não é difícil, é só aumentar o volume. A gente já Uhum. sabe tudo, já performa com aquelas coisas, né? Mas assim, foram treinos muito bons que a gente veio se preparando muito bem já desde o Open. Foram momentos também de grandes provações para mim. Que um dia antes de fazer o Open, caiu a barra de supino no meu peitoral e eu achei que eu tivesse rompido tudo, enfim. Fui para o hospital, fiquei até 5 horas da manhã fazendo exame. E aí eu lembro até hoje fazendo a ressonância lá. E aí eu tava com muita dor na clavícula, muita dor. Uhum. E aí, a hora que o cara acabou a ressonância, eu levantei, eu perguntei para ele, eu falei, e aí, vocês viram alguma coisa? Ele falou assim, ó, por conta de ética e tal, a gente não pode falar,
mas tem uma lesão aí. Eu falei, caraca, bicho. Isso era tipo assim, numa sexta-feira a gente ia fazer o Open no sábado. Cara, eu desmoronei ali, desmoronei. Caralho. Aí até saiu o resultado da ressonância, pedi com urgência. Meu fisioterapeuta aqui, ele conseguiu, que ele tem um contato lá do chefe da ortopedia e tal. Aí viu que a parada tinha umas coisas, mas não ia atrapalhar. Aí eu fiz segunda-feira, no último minuto ali, eu consegui fazer, que tinha os muscle-ups e tal. Sim. Mas aí eu falei assim, cara, não é possível. Se eu passei por isso, é porque essa temporada vai dar certo, né? Mas foram várias outras coisas também, mas a gente veio preparando muito bem desde o Open. Não, legal. Nas quartas a única coisa que aconteceu ali foi aquela punição, né, no teste 1 do front squat. Putz, foi no teste 1. Eu tive várias punições no squat, né? Ficaram alguns movimentos duvidosos ali, aí vai de acordo com cada visão, né? Mas tive essas punições, e aí até uma coisa, porque nessa época eu tava com o quadril muito inflamado do lado esquerdo. Sei lá, é por conta dos treinos de corrida, enfim, tava bem inflamado. E aí eu não tava conseguindo deixar passar bem da linha de 90 graus e usar Uhum. aquele bounce. Então, às vezes, Sim. acabava que eu ficava segurando. Então, isso, um momento ou outro, podia dar essa impressão de que não estava agachando. Mas tudo bem, faz parte e segue o jogo. Ainda mantive a classificação ali dentro, então tá tudo certo. Passaram bem. Eu lembro que quando saiu, né, nas semifinais, eu tava fazendo análise e tal, não sei o quê. Aí do teste, na hora que eu fui falar do teste 6, né, tinha o HSPU no meio, né? Aí eu acho que eu tava Sim, fazendo na sim. live, aí alguém até falou assim, e eu falei, não, a gente tivemos alguns atletas altos no mundo inteiro, né, de uma maneira geral, que foram muito mal, que não conseguiram se adaptar a esse HSPU. E algumas pessoas não conseguiram, tipo o Alex Vinho, lá nos Estados Unidos, ele quase não entrou, né, ele ficou em 59º lugar nas quartas, um bagulho assim. Então, chegou lá e ele entrou pros games, mas ele quase não entrou por causa disso. E aí algumas pessoas falaram, eu falei, pô, o Calião, desses atletas brasileiros que não foi tão bem, eu acho que estou bem também. E aí alguém falou o Kaique, eu falei, cara, o Kaique não tá bem nessa prova, mas eu acho que eu tinha falado com você, eu acho que eu tinha perguntado pra você, e aí você tinha me falado. Mas foi por causa da punição que ele tomou, então Por conta não, da punição, né? não se enganem, né? Não se enganem. Isso que dá, quando a gente vê só o leaderboard, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado ao ver só o leaderboard, porque a gente não sabe Sim, necessariamente o que tá atrelado àquele resultado ali. exatamente, exatamente. Tem todo esse trâmite aí. Chegando então na Copa Sur, Kaique, vocês viram as provas, né? Não tiveram tanto tempo assim para testar, mas tiveram algum tempo. Vocês testaram? Como é que foi esse processo? Testamos todas as provas, uma vez cada uma, e aí depois a gente acaba desmembrando as provas e trabalhando o que for mais específico, né? Tipo, aquela prova da corrida com o snatch, que era a prova 4. Acho que era 4 e 4, né? 5, né? 4 e 5, é. Era uma Corrida e prova que. snatch corrida. Isso. Era uma prova que não desgastava quase nada, então a gente conseguiu testar e retestar ela várias vezes. Até porque, quando saíram as provas e a gente teve domínio sobre elas, o nosso papo aqui era o atleta que menos errar vai levar a competição. E era porque eram provas, não tinha nada muito complexo, mas a gente não podia errar em nada, né? Uhum. Eram provas que todo mundo podia se dar bem. Porque com essa nova posição da CrossFit, ao meu ver, eles estão fazendo provas muito equilibradas, onde tem coisas ali que facilita para um cara que é mais baixo, mais leve, mas também facilita outra ali para o cara mais alto. Então, todas as provas acho que ficaram bem equilibradas quanto a isso aí. Então, assim, a gente testou e todas as provas que eu fiz aqui eu obtive um resultado bom, exceto a Linda, a gente testou ela uma vez, foi um resultado muito ruim, aí a gente mudou de estratégia, melhorou, mas nessa segunda vez a gente testou só até uma parte, e pensando no Copa Sul, ela foi meu pior resultado, né? Ela foi, O pior resultado foi um quarto, né? Mas foi um quarto, foi um quarto. o que foi na Linda? Foi o supino com dumbbell? O que foi? Foi a primeira vez que nós testamos, eu sou bom de supino com barra, e era uma incógnita esse peso com o dumbbell, né? Uhum. Aí eu falei, acho que eu consigo bancar tudo unbroken. Aí eu banquei até o round de 8, 7, eu acho, e aí depois começou a quebrar.
E aí quebrar com dumbbell é muito ruim, porque era algo que a gente não tinha costume, muito pesado para colocar para cima e tal. E era aí desembolou tudo isso aí ali no teste. Aí eu falei, não, a gente precisa mudar a estratégia. O que a gente vai fazer? Aí vamos quebrar. Aí que eu quebrei e me dei muito bem. Na segunda vez que nós testamos, a gente testou até o round de 6 completo, e aí, tipo, acabei inteiro e tal. Falei, bom, então vamos manter essa estratégia para a competição. E você foi um dos poucos, né? Atletas, tipo assim, do seu tamanho, né? Da sua estatura, do seu tamanho mesmo, né? De força, de massa, que escolheu quebrar desde o começo. Isso foi até uma coisa que destacou, assim, né? Logo no primeiro round, você quebrou, sentou lá na perna, segurou o dumbbell, respirou, voltou. E assim foi mantendo o padrão, acho que até o de 5, né? Até o de 5, aí depois eu acabei levando um no rep, rep. não, não conseguiu esticar. Não é porque eu não consegui esticar e tal, e aí deu uma desembolada lá, mas assim, beleza. Aí seguiu o jogo depois. Não, mas eu acho que é um pouco disso também, né? Tipo assim, vocês ali estão testando um pouco o limite. Então, eram só 4, 3, 2, 1, né? Eu acho que faz parte tentar. Num momento como esse, uma coisa, o outro extremo, né? Seria o Agustin Riquelme, que começou fazendo tudo unbroken, e eu falei, cara, não é possível que ele vai bancar isso. E não bancou. Tá ligado? Não bancou. Chegou no de 7, já não bancou. No de 6 aí ficou muito para trás, né? Ele começou a prova na liderança. Eu gosto de trabalhar com estratégias dentro dos workouts. Eu trabalho muito bem assim. Eu sou uma pessoa que consegue seguir a estratégia até o final, mesmo que tenham pessoas na arena que estejam na sua frente, tal, que isso pode afobar alguns atletas. Mas eu sou muito fiel à minha estratégia, sabe? Então a gente falou assim, não, vamos tocar nessa aí que vai dar certo. Como é que você e o Bernardo trabalham isso, né? Porque às vezes o coach tem uma visão, às vezes o atleta tem uma visão um pouco diferente. Como é que vocês trabalham isso, mais ou menos? Cara, eu respeito muito a posição do Bernardo, sabe? Hoje eu sou um atleta que eu já estou me conhecendo bem, né? Porque eu sou uma pessoa que competiu muito pouco, para a gente pegar um geral assim. Mas eu estou conhecendo bem meu corpo hoje, minha resposta. E eu respeito muito a posição do Bernardo. Então tem momentos que eu chego e falo assim, porra, coach, aí, você acha que isso aqui a gente pode fazer unbroken? Aí ele fala, pô, Caicola, você é atleta games ou não é? Aí fala, tá, então beleza, vamos fazer. Então, assim, a gente tem essa troca, quando a gente testa, se deu errado, a gente muda, mas acho que a gente tem sido muito assertivo, sabe, Axel? O Bernardo aí faz parte daquela coisa da convivência diária, ele já sabe como é que eu sou, como é que é a minha transição, como é que são minhas repetições, então ele já tem total confiança e segurança para pegar e falar assim, não, você pode fazer isso unbroken, não, vamos fazer isso dessa forma, aí eu respeito, eu enxergo, beleza, aí o negócio deslancha. Show. Vamos passar agora, indo para a reta final já, que hoje é dia de treino, daqui a pouco eu recebo uma mensagem do Bernardo aqui. Vamos passar rapidinho prova a prova, só para a gente ter um pouquinho da sua perspectiva, e aí a gente finaliza com algumas perguntas aqui que a galera mandou. Fechou. Sobre o teste 1, né? Qual foi a primeira impressão? Até fala um pouquinho sobre o teste que você teve no box, né? Anteriormente a ir para a Copa Sul. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Como é que você escolheu abordar aquela prova? Cara, a princípio, nós pensamos que esse teste 1 ele seria definido ali na corrida, né? Ou nos ergômetros. Só que depois que a gente fez a primeira vez, a gente percebeu que o sled seria algo que teria total impacto sobre a prova. E aí a gente fez aqui no box, a gente trabalhou com os paces que a gente já está acostumado a trabalhar dentro de prova e percebeu que realmente o sled seria algo que definiria muita coisa, né? Então foi basicamente isso. Eu teria que ser o mais sagaz possível no sled e controlar ali o resto dos ergômetros, para não deixar subir muita frequência, enfim. Essa foi a abordagem. Tinha alguma coisa específica no sled que, tipo, você já conseguiu pegar no treino e aí só reproduziu lá, ou que você teve que se adaptar lá? Porque tem aquilo do atrito, né? O atrito é diferente. Sim. Eu acho que vocês não têm aquele equipamento aí, que é aquele negócio de couro embaixo. Eu não sei. Então, o primeiro cenário que testamos na prova foi na grama, e na grama foi ok, estava deslizando, estava a resposta legal.
O segundo, depois, quando saiu a primeira semifinal, a gente viu que era na borracha, a gente jogou o sled para borracha e também estava fácil, né? Aí, com as competições saindo, a gente acabou percebendo que estava acontecendo essa questão de cair o sled, né? De cair as anilhas e tal. Então, a minha abordagem foi o seguinte: se está caindo, eu não posso estar puxando com muita potência. Eu tenho que deixar ser uma coisa mais contínua para não dar essa possibilidade de cair. Então foi dessa forma que eu pensei na arena. Eu não vou puxar muito forte na primeira, senão o negócio pode dar um tranco e cair. Aí eu acabava puxando mais tranquilo, usando bastante quadril, e depois puxava de novo e tal, para realmente não perder esse tempo. Eu vi pessoas puxando muito forte, dava o tranco, a parada caía. Eu falei, não dá para isso acontecer, né? Senão... O seu não virou nenhuma vez, né? Não, nenhuma vez. Eu Nenhuma controlei vez. dessa forma, porque isso foi realmente uma coisa ali. Eu falei, deixa eu sentir. A primeira puxada, o negócio estava pesado pra caraca. Aí eu falei, não, beleza, então vou usando bastante quadril, mas de uma forma mais contínua e não potente. Boa. Teste 2, então. E aí a gente tem aquilo que você mesmo falou, né? Teste 1 era um teste mais favorável para atletas maiores e tudo. Teste 2 já para atletas menores, né? Um complexo ali nas argolas, um pistol, Sim. né? Tudo com uma perna, depois tudo com a outra, e burp box jump over. Como é que... você foi muito bem também, né? Você ficou em segundo também, né? Fiquei. Eu levei 2 no reps, era para ter 2 reps a mais. Eu levei 2 no reps no burp, mas enfim, no rep. Mas como é que foi a estratégia que você tomou? Cara, eu fiquei surpreso com o resultado de eu ter ficado em segundo, porque eu também achava que seriam pessoas mais baixas. Porque, assim, a argola a gente testou várias vezes num cenário péssimo aqui, com aquela mochila mesmo, e a anilha batendo nas costas. E assim, o ponto era, o meu pistol é lento. Ponto. Era esse o negócio. Quantas pessoas podem passar na frente pelo pistol ser mais rápido? Pessoas mais baixas, ok. Mas o meu burpee é muito bom. Assim, ele é constante. Eu mantenho o ritmo ali, não paro e movimento bem. E eu trabalho bem com quando a gente está com mais carga no corpo, com colete, esse tipo de coisa, né? Tô acostumado já com 95 quilos, né? O que são 10 quilos a mais. Exato. Então eu trabalho bem com isso. Agora, a estratégia para mim ali era basicamente fazer o pace que eu fiz no box, nos burpees. Então, a argola era tudo unbroken, o pistol era não levar no rep, né? Era controlar isso, e o burpee era fazer aquele ritmo que eu fiz no box, sem afobar e sem ir muito lento. Você começou num ritmo um pouco mais tranquilo, né? Que eu acho que você não estava na frente ali na bateria, se eu não me engano, era o Guilherme e o Agostinho. Mas aí do segundo para o terceiro round, né? No segundo você já encostou, mas no comecinho do terceiro round eu acho que foi onde você conseguiu alcançar e passar, e aí eu acho que o Gui encostou em você ali no finalzinho, que ele estava fazendo no final do intervalo, ele estava fazendo um pouco mais rápido, você estava um pouco mais devagar. Sim, eu fiquei surpreso, porque quando eu vi o Gui e o Agostinho, para mim eles estavam tipo assim, uns 5 burpees na frente. Eu não tava com noção não dava para ter noção, né? E aí eu falei, tá, mas eu vou seguir o meu aqui, e aí no último eu acelerei um pouquinho os burpees e ok, foi isso aí. E foi empate até, né? Foram 49 e o Gui 49. tirou, porque no primeiro ele fez. No primeiro ele fez mais. Ele fez, né, um pouco mais. Beleza. Dormiu? Como é que o corpo ficou depois do primeiro dia? Ficou tranquilo? Cara, foi a primeira. Quando eu senti mais dor, eu senti bastante lombar, porque a prova 1 a gente usou muito para o sled, e na prova 2 eu tenho que envergar muito para frente, né, para fazer os pistos. Então eu acabei sentindo bastante lombar, mas foi só isso que eu senti. Mas foi tranquilo também pro deadlift no Linda? Não chegou a Tranquilo. afetar nada? Era só aqueceu, passou. Foi coisa bem pontual, assim, tranquilo. Boa. Sobre o Linda a gente falou, então passando agora para os testes 4 e 5. 4, que foi 800 metros, depois o snatch. Você já estava pensando em 295? Como é que estava? Olha, a gente testou até 295 aqui no box. Eu imaginei que eu pudesse colocar mais. Eu acho que caberia mais 5, 10 libras ali. Só que
quando eu escutei que o Gui estava fazendo 310 e o Kalian 290, eu falei, não tem necessidade. Eu podia perder a última carga, que eu ia ficar em segundo, e ficar em terceiro empatado com o Kalian. Isso não seria muito bom. Então eu mantive ali a estratégia, que é o que a gente tinha definido antes, para continuar. Não tinha necessidade de colocar mais peso. Eu acho que essa maturidade é muito importante. E é até uma coisa que eu falei pra galera que eles estão. Muita gente está comparando todas as semifinais, né? Eu falei, cara, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode tomar como parâmetro, no meu ver, mas não tem como a gente comparar direto, porque foram competições diferentes. Aí, por exemplo, né, o Bronislaw Olenkowicz, aquele maluco, acho que é da Polônia, né, que vinha do LPO, que é forte pra cacete, tem envolvimentos olímpicos bem altos. Ele fez 2,95. Só que ele fez 2,95 porque ele não precisava fazer mais. Não tinha ninguém, tá ligado? Não tinha ninguém lá na Europa. A carga, a segunda maior carga, que teve uma galera que empatou, foi 2,85. Então ele fez 2,95 e parou. Ficou tranquilo, descansando para outra. Então não dá pra gente ter comparar diretamente, né? No teste 5, você já tá aí na BSB, tem a esteira, não tem? Tem. A Salt tá comigo aqui, aí eles mandaram, e a gente treinou, a gente acho que reproduziu umas 3 vezes esses 800 metros esses 800 metros finais. E assim, a primeira a gente viu que, caraca, foi muito devagar. Aí o segundo a gente acelerou, aí o terceiro falou assim, cara, dá pra gente deixar a vida, porque passa muito rápido. E foi o que a gente fez. Na competição, eu senti que eu poderia ter deixado um pouquinho mais, sabe? Faltou, eu podia ter acelerado um pouquinho mais antes. Mas eu acho assim que foi ótimo o resultado, sabe? Não daria pra... Sim. Não mudaria muita coisa, não. Mas tem alguma peculiaridade na esteira que você acha que, tipo, alguma maneira de correr um pouco diferente, que é melhor por ser a esteira? Cara, não, eu acho que assim, a gente está acostumado, um dos benefícios da esteira é porque ela tira o impacto, mas assim, o que vai ajudar a correr melhor nela, não sei te falar não. Eu acho que, sei lá, eu faço muito trabalho de cadência e tal, ainda mais nesse sprint, eu acho que se você está jogando sua cadência o mais alto possível, porque a esteira vai acabar rodando mais fácil. Não, exato, beleza. Passando então, depois desse dia, né? Depois do segundo dia, o corpo não estava tão ruim quanto do primeiro para o segundo? Não, o lombar estava de boa, o que eu senti um pouquinho mais foi a perna, do segundo para o terceiro. Minha perna estava um pouco desgastada, mas logo eu soltei, ficou boa. Foi só um dia que eu acordei mais nervoso. Esse último dia eu fiquei um pouco mais nervoso, ansioso e tal. Como é que foi isso? Porque você estava vendo o leaderboard, você vê? Não, eu não entrei, fiz questão de não entrar em nenhum dia no leaderboard. Eu sabia, óbvio, como é que estava, eu perguntava, mas eu não quis ficar essa coisa de comparação e não, como é que tá isso, aquilo. O Bernardo só falava assim, cara, primeiro dia, isso eu acho muito foda, porque às vezes a gente não tem essa visão, né? Ele falou assim, cara, o primeiro dia você acabou em primeiro, mas a sua distância de pontuação da zona de classificação foram, eu não lembro certo, tá? Vou falar um dado hipotético aqui, mas foram 20 pontos. Agora no segundo, você tá com 33 pontos. Sabe? Dia melhor do que o outro. Era bem mais do que isso, só pra você saber, mas era bem mais do que isso. Era bem mais, né? Então, assim, ele foi me dando esses dados só, falou, cara, não se preocupa, velho, você tá um dia melhor do que o outro. E aí eu fui só, tipo, aceitando isso e aí pensando sempre na próxima prova. Acabava uma prova, vamos pensar na outra. E foi assim que eu levei a competição inteira. Não, sensacional. O teste 6. Que o teste 6 é um teste que a gente vê atletas menores, mais uma vez, né, se destacando, porque, sim, sendo bem sincero, e aí se você concordar ou não, pode falar à vontade, mas o overhead squat e o remo não foram a mesma coisa que nada ali, né? Não faziam diferença nenhuma. Pensando no nível de vocês, aquele overhead squat com 84 quilos, se a pessoa não consegue fazer 10 e 10, realmente ela não vai disputar nessa prova, mas é o mínimo fazer 10 e 10. Eu acho que o que poderia tornar esse overhead squat mais impactante é se a gente não tivesse que
passar Quebrar. de 10 repetições, isso, se não tivesse Isso. quebrar. Porque aí se a gente jogasse 20 repetições unbroken, poderia interferir ali nos handstand. Agora, quebrando de 10 em 10, o remo, aonde não faz diferença nenhuma se eu colocar um pace de 1,50, 1,45, que ali fica um bololô, cara, não tinha interferência nenhuma. O jogo desse workout estava ali, legless, handstand, legless. Era quem conseguia performar mais nesses dois ali. A pirueta, você acha tranquilo? Cara, a gente treinou muito a pirueta, treinou pra caraca. É delicado quando você tá um pouco fadigado, né? Entra todo um pouco da pressão ali e tal. Não era algo que, caraca, velho, eu tô com medo disso, longe disso, até porque a gente podia quebrar, né, de uma em uma ali. E aí a ida até o primeiro legless foi tranquilo, fiz unbroken, e depois a volta que eu tive que quebrar, tava um pouco mais fadigado e tal. Mas se a gente falar daquele meio ali, do workout, que é o legless e tal, o legless é um movimento muito bom para mim, é um ponto muito positivo, então eu sabia que eu ia conseguir performar bem, mas eu sabia que eu ia chegar um pouquinho acumulado ali para os handstand. Então, aqui no workout, aqui no box, quando a gente fez essa prova, eu já tinha performado bem nela, só que eu tinha feito uma quebra um pouquinho diferente dos handstands. E aí a gente depois optou para tentar fazer de 10 em 10. Aí acabei fazendo 10, 7, 3, se eu não me engano. Mas, tipo, não foi problema. Desenvolvi bem. Eu acho que até uma vantagem sua, porque pensando, né, nos biotipos diferentes de atletas, quando a gente tem um atleta do seu tamanho, do seu peso, da sua envergadura, geralmente eles penam muito mais do que você pena em HSPU, variações de HSPU, às vezes até handstand walk, essas coisas. E aí, pô, você tem a vantagem que eles têm nas provas que tem vantagem e você consegue. Você não vai ter a vantagem que um atleta pequeno tem, pô, num workout com um monte de HSPU, mas você tá à frente daqueles que têm o biotipo parecido com o seu. Então isso equilibra muito a balança a seu favor, né? Eu acho que isso é um ótimo ponto seu. Sim. Acho que aqui na BSB a gente fala assim, se você aparece com uma deficiência em um workout, você tá ferrado, bicho. Você vai fazer isso até chegar próximo de ser um ponto forte. É isso. E fechando o teste 7, como é que foi ali aquele momento final? Um teste mais curto, adrenalina lá em cima, momentos antes da classificação, né? Momento antes de carimbar ali o ticket. Cara, essa prova, embora eu já tivesse uma pontuação legal e tal, para mim só acaba quando acaba mesmo, né? Não dá para entrar. Então eu tava um pouquinho nervoso. Mas eu sabia que era uma prova boa para mim. Os 3 movimentos são movimentos bons. Agora, eu testei essa prova na Ecobike. E, cara, podem falar o que quiser. Eu achei um pouco mais fácil na Ecobike. É mesmo? Porque, eu não sei, ela tem não sei, eu achei um pouquinho mais fácil. Tanto é que eu falei assim, eu vou colocar todos acima de 100 RPM na Airbike. Cara, eu fiz a primeira acima de 100 RPM, ok. A segunda eu fui para 90. A terceira eu fui para 80, a terceira rodada. Eu falei, caraca, bicho, não consegui colocar o pace igual no box, não. Mas, assim, aí não tinha estratégia, né, bicho? Sim. Essa é muito rápido, então você tinha que arrebentar na bike, fazer toast to bar unbroken, correr com a sandbag e pronto. Era isso. A coisa que aconteceu diferente foi que eu tive que quebrar o último toast to bar. Foi coisa rápida também. Sim. E como é que foi, tipo, largar o sandbag, cruzar ali e falar assim, caralho, tô classificado, meu irmão? Cara, eu até arrepio. Foi o melhor momento, assim, da vida, disparado. Assim, eu tô lutando, tô trabalhando muito por isso há muito tempo. E quando eu comecei o CrossFit, era algo que eu nem imaginava, era intocável. A gente via Noah Olsen, Rich Froning, os outros caras, e eram assim, bicho, eu nunca vou estar lá. E aí, quando você passa a linha de chegada e você vê que agora é seu momento, caraca, bicho, é a melhor sensação do mundo. Assim, eu acho que passa um filme na cabeça. Eu acho que a cada prova que passava, eu consegui transmitir para o público o quão feliz eu tava, a minha garra, tudo, porque eu gritei mesmo, comemorei pra caraca, coisas que eu não fazia antigamente, e é porque realmente foi muito trabalho para conseguir isso aí. E agora, né, primeiramente, parabéns mais uma vez. Valeu. E agora, como é que tá a expectativa aí para Madison?
Cara, eu quero continuar com o mesmo Kaique que vocês viram no Copa Sur. Eu vou continuar trabalhando muito duro aqui. A gente já está com vários planos de trabalho muito bacana. Não vou pensar em resultado, tá? Óbvio que você vai para uma competição, você quer o quê? O primeiro lugar, isso é fato. Mas eu não vou pensar em resultado, eu só quero trabalhar muito e colocar tudo em prática na hora lá no Games. Eu quero ter uma performance muito boa lá. Eu acho que é isso, mano. Essa é a cabeça. Vamos lá, só umas perguntinhas finais aqui da galera. Vou pegar umas perguntas Bora. bem aleatórias aqui. Quais músicas você escuta? Não só para treinar, mas para tudo. Cara, eu escuto muito sertanejo, gosto de country, a gente escuta muito rap no box, até pop, bicho. Eu tô numa vibe muito eclética. Sensacional. O que você acha que mais evoluiu dentro dessa temporada? Minha cabeça, sem dúvidas. O que você acha que será o seu maior desafio nos games? Cara, meu maior desafio nos games duas coisas que eu penso. Não sei se vai ser um desafio, mas é umas coisas que eu ainda não encontrei. Tá 100% preparado para algum movimento novo que eles possam lançar. Aí, isso aí é foda. O movimento novo a Aham. gente nunca sabe, né? Sim. E a outra coisa são 4 ou 5 dias de competição. 3, 4, 5, 6. São 4 dias, né? Eu acho que vão ser Enfim, 4 dias. Começa na quinta. É. na quinta, eu não sei, é questão talvez do volume de provas, Sim. né? Eu sei que a gente tá acostumado a todas as porradas toda semana e tal, mas ainda eu tô curioso como é que meu corpo vai responder a isso. Boa. O que te motiva para ter essa disciplina diária para treinar? Qual é o segredo? Cara, o que me motiva é saber o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero e quando eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar até alcançar. Então é basicamente isso aí. Show. E para fechar, como você se sente dando exemplo a tantos jovens? Cara, para mim é uma sensação única isso aí. Eu tenho na minha cabeça, eu digo que o esporte salva muitas vidas, e isso todo mundo sabe. E é um projeto que eu tenho, que eu quero ainda conseguir lançar, que é de alguma forma ajudar jovens que possam sair da rua, que possam sair do mau caminho através do esporte. Porque no esporte foi onde eu aprendi o que é uma hierarquia, o que é disciplina, o que é ter uma rotina, o que é pensar alto e o que é querer crescer. Então, isso, se a gente consegue passar para os jovens, a gente vai ter um ganho que nenhuma escola consegue dar. Irado, mano. Irado. Bom, Kaique, muito obrigado, de verdade. Tirar um Que é isso. tempinho aí do seu almoço, né, do seu descanso para trocar essa ideia. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Provavelmente todo mundo já te segue, mas onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais, te acompanhar, te Cara, dar força nessa reta final? primeiro, muito obrigado, Axel, pela oportunidade aí de estar podendo contar um pouquinho de toda essa temporada e tudo mais, de poder passar essa inspiração que para alguns são, né? Enfim. Uhum. E bom, vamos lá, sobre as redes sociais. Instagram, Kaique Seveni. Tô até no Twitter, bicho. Tô até no Twitter, tô lá. Fiz uma conta no Twitter, mas eu acho que as contas mais ativas mesmo é o Instagram. É a conta mais ativa é o Instagram. Tô lá o tempo Fechou. todo. Irmão, boa sorte nesse final, bons treinos, Valeu né? demais, Axel. Muito Tenho certeza que obrigado. vocês vão trabalhar duro e espero estar lá para, tentar apoiar dentro do possível. Mas se eu não estiver Com lá, certeza. a gente transmite daqui, enfim. Vai ter É isso transmissão aí. e, se Deus quiser, vai ter narrador brasileiro narrando brasileiro nos games. Pô, que maneiro. Se Deus quiser, vai ter. A gente precisa passar isso para todo mundo. É isso. Valeu, Valeu, Axel. irmão. Um Obrigadão, abraço. viu? Tamo junto. Abração. Tchau, tchau. E antes de encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que estão fazendo isso aqui acontecer. O próximo patrocinador é um patrocinador novo, até porque o produto acabou de ser lançado, Muscle Magic. E eu podia falar aqui de vários cenários em que o Muscle Magic vai te ajudar, tá? Principalmente em relação à recuperação muscular. Para quem não sabe, o Muscle Magic é um gel de massagem que tem vários compostos naturais que auxiliam na sua recuperação. Agora, recentemente, na verdade, eu estou passando por isso agora, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu travei o pescoço, treinando. Travei mesmo, a ponto de achar que era alguma coisa séria. A única coisa que eu fiz desde então foi liberar com a pistolinha, com a bolinha, a região aqui do trapézio, da parte superior das minhas costas e passar Muscle Magic 3, 4 vezes ao dia. 2, 3 dias depois,
agora eu tô muito melhor, de verdade, tá? Eu tava igual assim, ó, igual o bonecão do posto, né? Tava andando assim. Agora já consigo, ó, virar pra cima, pra baixo, já consegui treinar, já tô conseguindo trabalhar, já tô conseguindo estudar. Isso é uma parada que pode acontecer com qualquer um. Quem nunca teve um torcicolo? Então, além do Muscle Magic te ajudar a recuperar melhor e aumentar sua performance nos treinos, também vai te ajudar no dia a dia. Entra lá no site, usa o cupom AXEL10, faz o teste, você não vai se arrepender. E para fechar, UltraWOD, os melhores equipamentos de CrossFit do país, tá? Se você é dono de box e está precisando renovar algumas coisas ou você quer abrir o seu box, entra lá na UltraWOD, faz uma cotação, você não vai se arrepender, a qualidade é absurda e o custo também é muito bom. Então por isso que eu sempre falo que a UltraWOD tem o melhor custo-benefício quando a gente está falando de equipamento no Brasil, tá? E se você não tem box, né, mas você pratica CrossFit, você está precisando de coisas como mini band, abmat, kettlebell, dumbbell, às vezes você quer ter um ergômetro em casa, entra lá no site da UltraWOD, vê o que você precisa e compra. Porque eu te garanto que, por exemplo, um kettlebell, um dumbbell para você usar em casa, um ergômetro para você usar em casa vai durar a vida inteira. Na UltraWOD, usa o cupom AXEL7. V7 Energy. Se você estiver precisando de algum suplemento para te auxiliar na saúde ou na performance, a V7 é a melhor escolha. Corre lá no site e dá uma olhada. Eu recomendo fortemente que você tome pelo menos creatina, que é o suplemento com mais comprovações científicas dos benefícios, e whey protein para conseguir bater a sua meta de proteína diária, que é muito importante tanto para o ganho de massa muscular quanto para recuperação, para que você consiga manter um alto desempenho nos treinos. Lá na V7 você encontra suplementos de altíssima qualidade com um ótimo preço. E usando o cupom AXEL15 você garante um descontinho a mais. Se você é meu aluno ou minha aluna na plataforma, tem um cupom lá no nosso grupo exclusivo para você de 25%. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que também vai gostar.